Rio de Janeiro, eu sigo para Brasília com Pedro Nogueira. Enquanto o Senado foca as atenções na reforma tributária, a votação da PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal ficou para depois. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, avisou que a proposta só será analisada depois do feriado. Pedro tem informações para a gente. Pedro, boa tarde, bem-vindo. Oi, Luciana, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Brasil Meio-Dia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiantou que essa votação da PEC que limita os poderes do STF pode ficar para o dia 21 de novembro. É uma terça-feira, Luciana, daqui a 2 semanas. Nessa sessão deve acontecer, então, a discussão, a quinta sessão de discussão dessa PEC e também a votação no plenário. Lembrando que o assunto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Lá no plenário precisa de 49 votos em 2 turnos diferentes de votação. O relator é o senador Oriovisto Guimarães e ele explicou à CNN que apresentou pela primeira vez essa proposta em 2019, quando já havia sinais ali de desequilíbrio no funcionamento do Supremo Tribunal Federal. E ele destaca também que a ideia é defender a existência do STF, que não é nada contra a instituição em si, é algo a favor do sistema judiciário, para melhorar a imagem da Corte diante da população. O foco desse projeto são as decisões monocráticas. A ideia é limitar essas decisões apenas para os períodos em que a Corte estiver em recesso e também com a exigência de que elas sejam votadas pelo plenário imediatamente quando o STF voltar desses recessos. Outra limitação também proposta por esse texto é que as decisões monocráticas não teriam o poder de sustar qualquer decisão do presidente da República ou da Câmara ou do Senado. É essa, então, a ideia de alteração. O relator diz que há mais apoio agora, mais apoio do que na primeira apresentação, justamente porque desde então aconteceram alguns episódios que acabaram reforçando essa controvérsia, como, por exemplo, a questão do marco temporal das terras indígenas, que foram um assunto de divergência frontal entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, e também a proposta que estabeleceria mandato para os ministros da Suprema Corte do Brasil. Assim que essa proposta terminar de ser votada aqui, Luciana, se ela for aprovada, ela segue para apreciação da Câmara. E por lá, o presidente da Casa, Arthur Lira, já adiantou que não tem nada contra essa proposta, não tem intenção de barrar esse tipo de votação e que ela vai seguir de acordo com a vontade dos deputados. Luciana. Muito obrigada, Pedro. Já sigo com a Basília Rodrigues, porque Basília, minha filha, o que isso fez de barulho, muito barulho, mas agora daqui a pouco a gente vota. Será que vota esse ano ainda? Boa tarde, bem-vinda. Tudo bem, Luciana? E por falar em notícia importante, daqui a pouco a gente tem novidades sobre a passagem de Rafah. Então fiquem ligados aqui no Brasil Meio-Dia, que a gente volta já já com notícia quente sobre Israel e Hamas. Olha, a aprovação dessa proposta que limita os poderes do judiciário é dada como certa, né? O que a gente tem aí é a oportunidade do Congresso dar o troco no Supremo Tribunal Federal por aquela decisão da Justiça em barrar o orçamento secreto. Então, eu já ouvi alguns interlocutores de ambos os lados dizendo assim: do mesmo jeito que o STF quis aperfeiçoar o Congresso, agora a via legislativa também vai tentar melhorar o judiciário. Então, chumbo trocado, né? Ninguém sai aí tão fustigado, tão ferido assim. É como um troco, dá lá, toma cá. Até para provocação tem limites. Já há um consenso entre os políticos e também os ministros de que estes 2 pontos da proposta de emenda à Constituição, um que limita as decisões individuais, as decisões monocráticas, e o outro que também traz regras para os chamados pedidos de vista, né, quando a gente tira o processo de julgamento e um dia volta com esta decisão. Estas 2 questões vão sim ser aprovadas. Até ministros da Suprema Corte têm dito: a gente também quer que isso passe. Mas outros itens desta proposta, que para alguns políticos é vista como uma reforma no judiciário, um toma-lá na cara dos ministros do Supremo, estes outros itens, como aquele que prevê
limite, mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, dificilmente passem. Eles estão falando que é mais para aperfeiçoar os seus poderes do que para ampliar o conflito entre legislativo e judiciário. Os pontos em consenso, como estes previstos na PEC, não teve a STF que segurasse, eles vão ser aprovados no Senado. Tudo indica que no dia 21 de novembro, depois, já com sinal verde do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, segue para lá. Claro que sempre é um outro ambiente de negociação, sempre vai ter alguma corrente pressionando para diminuir ou para aumentar, né, o poder desta PEC. Mas, ao que tudo indica, estes 2 pontos passam e medidas mais duras, quase que punitivas, né? Quase de punição aos ministros do STF, essas aí não vão passar, não. Luciana? Muito bem, obrigada, Basília.